Rádio Piauí. Seja bem-vindo à Rádio Piauí. Esse é o Maria Vai com as Outras, o programa sobre mulher e mercado de trabalho. Eu sou a Branca Viana. O nosso tema de hoje são pessoas que trocam a carreira pelos cuidados com os filhos e a família. Todos os dados citados nas entrevistas vão estar postados no site da revista Piauí, lá no cantinho do Maria Vai com as Outras. Hoje a gente vai conversar com uma jornalista, um radialista e uma atriz. A Letícia Nascimento é jornalista, tem 2 filhas de 10 e 12 anos e mora em Londres, onde Maria Vai com as Outras se encontrou com ela. A Letícia é casada com o publicitário André Laurentino. Eu acho que o trabalho ajuda a definir muito quem você é. E quando você não tem um trabalho que te defina, você tem que buscar outros mecanismos para entender quem você é. E eu acho que isso foi o mais interessante no meu processo de deixar de trabalhar, foi entender quem era eu, sem ter uma vírgula jornalista. Nosso segundo convidado é o Paulinho Coruja, barbeiro, roqueiro e ex-radialista. Ele foi apresentador, entre outros, do programa A Hora dos Perdidos na extinta Rádio Cidade. Ele tem 3 filhos. Como a mulher do Paulinho, a Catarina Oliveira, é gerente executiva de uma multinacional francesa e o trabalho dela exige muita viagem, além de longas horas no escritório, o Paulinho é o responsável principal pelos cuidados dos filhos do casal. Ele é também guitarrista e vocalista da banda de rock Diabo Verde. Então eu fazia tudo, eu virei dono de casa com o maior prazer do mundo. E nesse programa, a gente tem ainda uma terceira convidada, a atriz Vanessa Lois, que os ouvintes certamente conhecem da TV. Ela estreou na minissérie Engraçadinha no papel de Janete quando tinha 24 anos. Quando ela engravidou da terceira filha, a Vanessa, que é casada há 16 anos com o também ator Thiago Lacerda, decidiu diminuir o ritmo de trabalho para se dedicar mais aos 3 filhos. O casal tem um menino e 2 meninas. Sei lá se eu sou feminista, eu sou feminina. Eu sou mãe, eu tenho filhos que eu amo, eu tenho um marido que eu amo, eu tenho uma vida que eu adoro. Eu me chamo Letícia Nascimento, eu sou jornalista, eu moro em Londres há 7 anos, tenho 2 filhas e sou casada há 18 anos. Antes de você se casar e também depois, você sempre trabalhou, né? Sim, sempre. E quando vocês se casaram, vocês já sabiam que queriam ter filhos e tiveram essa conversa de quando as crianças chegassem, quem ia ficar com elas? A gente sabia que a gente ia ter filhos, mas nunca se pensou nessa possibilidade de alguém ter que abrir mão da carreira para cuidar desses filhos. Isso só apareceu quando a gente mudou para Londres em 2011, e ele recebeu um convite, e aí esse assunto apareceu porque eu, teoricamente, não tinha um emprego em Londres e ficaria responsável pelas meninas, a adaptação delas, a minha própria adaptação também. Mas como a gente estava disposto a morar fora, eu disse, não, eu paro de trabalhar, não tem problema, eu abri mão disso, porque eu achava que seria uma experiência muito boa para ele, profissionalmente. Acho que para as meninas também morarem fora e principalmente para mim. Então, eu parei de trabalhar em 2011. E essa decisão foi tomada em conjunto? Ou o teu marido te incentivou a parar de trabalhar ou ele te incentivou a chegar aqui em Londres e continuar a trabalhar? Boa pergunta. Ele estava preocupado, na verdade. Eu lembro dele dizer, olha, não vai ser fácil, você está super acostumada a trabalhar, você é ativa, você gosta de trabalhar, então eu estou preocupado, vai ser um pouco difícil para você. E eu disse, não vai ser difícil, porque eu tenho tanta coisa para fazer e, enfim. Acho até que eu queria umas férias, assim, de ter trabalhado tanto tempo e poder ficar com as meninas. E eu não esperava o que ia acontecer. E o que aconteceu? É muito difícil. Parar de trabalhar, e eu acho que parar de trabalhar quando você muda de país. Então foram várias coisas, a gente mudou de país, eu não falava inglês, falava inglês de turista, muito básico, com 2 crianças, uma de 3 e outra de 5 anos, começando a escola, com um sistema completamente diferente do Brasil. Durante o primeiro ano eu não senti muito isso, porque eram tantas coisas para fazer. Você tem que chegar no supermercado e saber o que você vai comprar.
tinha uns e-mails da escola que eu tinha que entender o que era. Então, a minha professora de inglês, na verdade, era quase como uma professora de costumes, modos e costumes em Londres. Chegavam os e-mails e eu não entendia o que é bake sale. Como assim? O que vai vender bolo na escola? Sim, vende-se bolo na escola. Que você faz em casa. Que você faz em casa. Se você comprar fora, não é bem visto pelas outras mães. O primeiro ano foi, de fato, muito intenso. Eu escrevi um blog no primeiro ano de vida em Londres, que era Vida de Ex-Madame, que era uma brincadeira. Porque eu acho que mesmo trabalhando no Brasil, eu tinha uma vida muito privilegiada. Porque você tinha babá, porque você eu tinha estrutura em casa, né? Tinha uma babá, tinha empregada, tinha uma moça que ia na minha casa nos finais de semana pra ajudar. Então, assim, eu era bem mimada. Então, quando você viajava a trabalho, você tinha com quem deixar? Sempre tinha alguém dormindo na minha casa. Eu trabalhava em São Paulo, mas eu ia muito pro Rio de Janeiro. Aqui eu não tinha essa ajuda, né? Começar por aí. Quando terminou esse um ano, eu acho que eu fiz um balanço. E aí eu comecei um processo de tentar descobrir o que eu seria depois daquele primeiro ano. E aí eu comecei uma busca, não de trabalho, mas uma busca de identidade. Porque eu acho que o trabalho ajuda a definir muito quem você é. E quando você não tem um trabalho que te defina, você tem que buscar outros mecanismos para entender quem você é. E eu acho que isso foi o mais interessante no meu processo de deixar de trabalhar, foi entender quem era eu, sem ter uma vírgula jornalista. E quem era só eu, sem trabalho nenhum. Então foi um processo que demorou. Eu tive ajuda, tive um psicólogo, que já era minha psicóloga no Brasil. Então, quando eu mudei, eu fazia Skype com ela. Você fazia terapia por Skype? Por Skype. Acho que no trabalho, o olhar do outro diz muito sobre a gente. E perder esse olhar do outro, quer dizer, você fica muito sozinho. E eu tive isso, assim, foi uma solidão de mim mesma. Então, eu acho que eu tive que resgatar quem eu era sem o meu trabalho. Eu trabalhava no Instituto Moreira Salles, eu trabalhava na área de comunicação, assessoria de imprensa e marketing. Foi o melhor trabalho da minha vida. Então você estava feliz profissionalmente quando teu marido recebeu a proposta de vir para Londres? Muito feliz. Eu estava muito feliz. Deixar o Instituto Moreira Salles e a posição que eu estava foi difícil. Você não pensou em procurar um outro trabalho aqui? Quer dizer, até aí você já tinha decidido que o que você ia fazer era cuidar da sua família e das suas filhas. A Anitta chegou com 3 anos. Só quando ela fez 4 anos, ela ia pra escola o dia inteiro, das 9 da manhã às 3 da tarde, mas ainda assim, não é o dia inteiro, e não para trabalhar fora você precisa das 9 às 5 ou das 9 às 6. Antes disso, ela ficava em casa com você? Ficava em casa e ela ia numa creche só por 2 horas. 2 ou 3 vezes por semana. Então, eu ainda não tinha estrutura para deixar as meninas. Quem ia pegar na escola? Enfim, então entre pagar uma pessoa, que aqui é caro, né? Para ir pegar elas na escola, e eu também arranjar um trabalho meia boca, eu também não quis esse trabalho, porque eu não ia conseguir uma coisa do nível que eu já estava, eu acho. Também eu nunca botei a minha cara assim... Você não tentou, assim, né? Eu não tentei. Mas não tentei, acho que é porque eu não quis, porque também esse tempo com as meninas foi muito bom. Foi muito bom. Acho que a gente criou uma relação muito intensa. Já faz 7 anos, né, que a gente tá aqui e que eu parei de trabalhar. E eu acho que eu ganhei muito com isso e elas também. Você falou que os seus amigos no Brasil questionaram a tua decisão, né? Quer dizer, perguntavam, mas você não vai trabalhar? Não tem por onde correr. A gente tem julgamento diário. Eu sofri um pouco esse julgamento. Mas você não tá trabalhando? Dos seus amigos no Brasil? Amigo, mas você não trabalha? Não tô trabalhando, tô fazendo outras coisas. Não é um trabalho fora de casa, ok? Minha carreira pode estar, mas parar de trabalhar não significa parar no tempo. Não significa que eu tô sentada olhando pro teto e não faço nada. Às vezes eu acho que o fato de eu ter parado de trabalhar me ajudou, inclusive, a crescer como pessoa, porque eu fiz outros cursos, eu tive mais tempo para ler, eu vi muitas exposições em Londres. Então não é que eu parei. Isso veio da tua família também? Como é que é a história das mulheres na tua família? Todo mundo sempre trabalhou ou não?
Eu acho que veio uma pressão também. A minha mãe é uma professora de balé, que a vida inteira trabalhou. Com 16 anos, ela já dava aula de balé. E uma mulher, assim, muito moderna pra época. E teve a escola dela de dança. E sempre falou pra mim, Letícia, você tem que trabalhar. Não interessa o que você vai fazer. Nem que você vá vender laranja na feira. Mas você tem que trabalhar. As minhas tias todas trabalhavam. É uma família de mulheres que sempre trabalhou. Me formei em 1996 e fui morar em São Paulo. Lembro até hoje, meu pai me deu R$2.000, que era pra eu comprar uma cama, um micro-ondas e um sofá. E nunca mais eu pedi dinheiro pra eles. Então, assim, eu sempre trabalhei e me sustentei. Lembro desses R$2.000 com muito orgulho. Gastei bem, foram bem gastos. E essa questão da independência financeira é uma das questões mais importantes para as mães que não trabalham. Então, você sempre teve independência financeira desde que você se formou e agora você não tem mais. Não. Como é que vocês resolveram isso? Quando nós chegamos em Londres, eu tinha uma conta corrente com o André. E aquele dinheiro sempre foi da família, não é um dinheiro dele, é um dinheiro nosso. Porque acho que se a gente fosse botar no papel tudo que eu faço, é isso, é um acordo ali, né? Porque é caro. Eu recentemente tive que viajar para o Brasil, uma viagem que não estava programada e então a gente teve que chamar uma pessoa para ficar com as meninas, porque elas quando chegam, elas não têm autonomia de fazer o jantar, né? É uma grana significativa. O fato de eu não trabalhar não atrapalha ninguém, certo? Não. Então por que as pessoas ficam tão incomodadas que eu não tô trabalhando? Ou que eu não tô no mercado de trabalho, trabalhando numa empresa? Porque trabalhar eu faço muita coisa. O que é trabalho? Trabalho dentro de casa não conta? Criar filho não conta. Criar filho não conta, cuidar dos pais, cuidar dos sogros. Eu acho que o que pra mim foi importante no fato de deixar de trabalhar foi preencher o vazio que o trabalho me deixou, que era com relação à minha identidade e às minhas horas durante o dia, de alguma forma, que é preencher esse vazio. Porque quando as meninas vão pra escola... Aí eu ponho roupa na máquina, tiro roupa da máquina, dou uma ajeitada na casa, penso o que vai ter de jantar, porque alguém precisa fazer isso, né? A não ser que você queira comprar comida pronta todo dia. Mas eu não tenho uma pessoa cozinhando na minha casa. E eu tenho 2 crianças e a gente tem que comer saudável, né? Porque se a gente não comer saudável, vem a outra cobrança. Isso é uma diferença entre a tua geração e a minha. Os meus filhos são grandes já, têm 26 anos e 30 anos. E eu sempre trabalhei desde que eles eram bem pequenininhos, levava para amamentar no trabalho, aquela coisa toda. Mas no meu tempo... Essa era uma cobrança que não existia, sabe? No meu tempo você podia dar biscoito recheado Danoninho e mandar calar a boca, que a mamãe tá trabalhando, e era ok, assim, ninguém achava nada demais. E hoje em dia isso mudou, né? Mudou. Se eu te disser o meu café da manhã, quando eu era criança... Eu tomava Coca-Cola e comia bolacha recheada. E tá aí, viva, saudável viva. E ótima. Mas hoje em dia você faz isso, acho que você é crucificada em praça pública, né? Com apedrejada, certeza. Apedrejada. Então ainda a gente tem que fazer tudo isso. A gente tem que estar magra, a gente tem que fazer ginástica. Essa questão da identidade realmente aparece em todo lugar, né? Sei lá, você tá jantando com pessoas que você não conhece, em geral a segunda ou terceira pergunta que as pessoas te fazem, né? Como é o seu nome e... É a segunda pergunta. Né? E depois vem a pergunta, o que você faz? E aí, o que você responde? Eu digo, não, eu não tô trabalhando. Se eu tô fazendo alguma coisa, não, eu faço um curso de fotografia ou enfim, mas geralmente eu digo, eu não tô trabalhando. Não tô trabalhando. Fora. Né? Ou fora. Eu acho que a minha crise passou justamente por esse período. Quem eu sou, já que eu não tô trabalhando, então eu não sou nada. E aí eu fui descobrir quem eu era. Todo esse movimento feminino, todas essas questões que estão sendo levantadas. A Rosa, que tem 12 anos, ela diz, eu sou uma feminista, mamãe. Olha que graça, que beleza. E é um amor, e ela viu na loja uma feminist, uma blusa, ela compra essa camiseta. E você é feminista? As mulheres têm o mesmo direito. Eu tem que ser, né? Não tem outra opção pra mulher, a gente tem que ser feminista. Não. A Gloria Steinem, a grande feminista dos anos 60, 70, ela tem uma frase maravilhosa que eu adoro, que ela diz, pra mulher, ou você é feminista ou você é masoquista. Então, é isso, a gente não tem outra opção,
né? Eu acho que a gente tem que ser feminista. E que bom que a gente pode ser e que agora a gente fala isso com orgulho. Então, que bom que agora é um movimento jovem, fresco. E todo mundo tem que ser, inclusive os homens, né? Obrigada, Letícia. Muito obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente. Foi ótimo. Obrigada a você, muito foi bom. ótimo. Você está ouvindo Maria Vai com as Outras na Rádio Piauí. E agora a gente vai conversar com o nosso segundo convidado. Aqui quem fala é Paulinho Coruja. Eu sou vocal e guitarra da banda Diabo Verde. Sou barbeiro também. Tenho 39 anos de idade. E é um prazer imenso estar aqui. Há quanto tempo você e a Catarina são casados? A gente casou em 2006 e estamos juntos até hoje aí, com 3 meninos lindos aí, uma família muito legal. Que idade tem seus filhos? O Lio, que é o mais velho, tem 11 anos, o Gael tem 8 e o Zion tem 2. Então você foi radialista durante muitos anos, né? Hoje em dia você trabalha como barbeiro e você também tem uma banda de rock. Sim, né? Verdade. Mas houve um tempo na sua vida em que cuidar da casa e dos filhos era a sua atividade principal? Sim, em 2017. Como foi que isso aconteceu? A Radicidade terminou no dia 8 de fevereiro de 2017. E aí eu resolvi... Eu já vinha há muito tempo conversando com a minha esposa e eu já tinha alertado ela. Falei, cara, isso não vai acabar bem. E eu preciso fazer uma outra coisa. E eu, entre 14 e 15 anos de idade, minha avó trabalhava no salão junto com a irmã dela, minha tia. Eu comecei a estudar música com 12 anos de idade. Então, com 14 anos de idade, eu já tinha banda de rock, eu já tinha cabelo grande. E eu mesmo cortava meu cabelo, ou pintava. Né? E aí, até que chegou um dia que ali por volta entre 14 e 15 anos de idade, minha avó virou pra mim e falou assim: eu combinei um negócio com a sua mãe pra mudar a sua rotina aqui. Você vai chegar da escola, você vai pro salão comigo. Porque você corta teu cabelo, você pinta. Então eu vou te ensinar a fazer alguma coisa. Porque se nada na tua vida der certo, você vira barbeiro. Só que eu continuava tocando. E aí com 16 anos de idade eu fui dar uma entrevista. Minha primeira entrevista de rádio com a banda que eu tocava. Quando acabou, as 2 apresentadoras me chamaram e falaram assim: a gente precisa conversar com você. Cara, a gente gostou muito da tua participação aqui. Tal. Eu queria que você trabalhasse com a gente. Eu falei, mas trabalhar como? Eu queria que você viesse trabalhar aqui, apresentar o programa com a gente. Então você começou a trabalhar em rádio com 16 anos. 16 anos de idade. E saiu em 2017 agora. Exatamente, 22 anos depois. 22 anos. Com 38 anos de idade. Aí quando acabou de vez, que aí foi no dia 8 de fevereiro, no mesmo dia, a Catarina foi promovida no trabalho. Então eu cheguei, ela me ligou super feliz. Eu tinha acabado de receber a notícia, tinha me chamado e falado: a gente tá acabando com tudo, tá mandando vocês embora, não tem mais como seguir com a operação. Eu falei, tá bom, beleza. Me deu um alívio. Não vou mentir, porque eu via como estava o clima, via como a coisa estava se comportando. E aí ela te ligou e falou: fui promovida. Cara, por favor, você não acredita, fui promovido. Falei, porra, que bom, meu amor, muito bom. Tá. Pô, em casa a gente conversa melhor, tá bom. Aí chegamos em casa, ela, cara, deixa eu te contar, e contou tudo, assim, super empolgada. Eu, pô, que bom. Ela, pô, e você tá com uma cara boa, tem uma notícia boa, como é que foi o dia? Eu falei, pô, o dia foi ótimo. Ela, o que aconteceu? Eu falei, eu fui demitido, acabou a rádio. E aí eu fui atrás do curso que eu queria fazer, que na verdade nem tinha aberto ainda, que é do curso da barbearia que eu trabalho, aqui no Rio, que é a barbearia do Zé. Mas você passou um tempo que você não estava trabalhando, que você estava só com os seus filhos. Todo cuidando das crianças e estudando. Fazendo curso e cuidando dos filhos. Exatamente. E cuidando da casa. Então eu fazia tudo, eu virei dono de casa com o maior prazer do mundo. E como é que é o teu dia a dia com as crianças? Porque hoje em dia você voltou a trabalhar, você fez o curso de barbeiro, você é barbeiro, mas você continua sendo o principal responsável pelas crianças, né? Como é que é o teu dia a dia com as crianças? Eu levanto 6 da manhã, faço café para todo mundo. O meu mais velho hoje em dia, o Lio já entra mais cedo na escola, então ele levanta comigo 6 da manhã. Já deixo tudo arrumado para ele e para ela também. E para ela, Catarina. Para ela, Catarina. Catarina deixa o Lio na escola, é o tempo de eu arrumar o Gael e o Zion. Nisso a minha sogra chega para levar eles para a escola, porque é minha hora já de ir pro trabalho. E eu termino de trabalhar por volta das 4 da tarde, vou para casa, pego todo mundo na escola, levo, até a Catarina chegar, eu já dei banho, já dei janta, já fiz trabalho de casa junto. Quando ela chega, a coisa já tá um pouco mais calma. Com 3 crianças não tem como estar calmo em lugar nenhum do planeta. Mas você faz o jantar, faz o dever de casa com eles, faz... Até porque eu sempre gostei mais de cozinhar também, por exemplo. Então eu cozinho melhor que a minha mulher. E as pessoas estranharam quando você ficou em casa só cuidando dos filhos? Muito. Me serviu como depuração.
Porque... O que você ouvia das pessoas? Eu ouvia muita besteira. Tipo, cara, que absurdo. Como assim você vai cuidar das crianças? Eu falei, mas por quê? Aí o que mais me irritava é, não, mas isso é coisa de mulher. Eu falei, como assim isso é coisa de mulher? Ela não fez sozinha. Então não tinha porquê eu simplesmente olhar pra minha mulher e falar, tá bom, beleza, você foi promovida, mas assim, você tem que dar um jeito de cuidar das crianças. Além do que, isso é um extremo mau gosto, isso é machista, é tão involuído, isso é tão atrasado. Quando vinha esse tipo de comentário, eu cortava, vinha com todos esses argumentos, a pessoa ficava, pô, não foi isso que eu quis dizer, não, foi isso que você quis dizer, sim. Sabe? Assume o que você quis dizer. Assume que você tem um preconceito com um homem cuidar das crianças enquanto a mulher está trabalhando. Agora assuma que você tem o seu preconceito e se desconstrói, trabalha isso dentro de você, porque é feio. Você ouvia isso mais de homens ou mais de mulheres? Assustadoramente, mais de mulheres e mulheres mais novas. Eu tenho 39 anos, Catarina tem 38 e eu acho que isso que me chocava mais. Me assustava as pessoas com menos de 30 anos de idade, principalmente mulher, com essa cabeça de não, pô, como você vai cuidar? Não, isso não é coisa de homem. Cara, como assim? Os teus amigos da banda, eles estranharam também? Cara, assim, eles não, porque a gente tem uma forma de pensar muito parecida. Não tem aquela coisa de olhar e... Pô, mas você cuidando das crianças? Não, muito pelo contrário. Cara, ele tá precisando de ajuda? Se quiser, traz os moleques pro ensaio, que a gente tem os fones e tal. E aí já aconteceu de ter que levar os 3. O Zion eu deixava no carrinho dormindo do lado de fora do estúdio, com algum amigo do estúdio e tal. E nos outros 2 eu botava o fone e eles ficavam ali com a gente numa boa. Tal, não tinha maiores problemas, não. Você já viu... Aí é uma outra coisa, uma espécie... discriminação ao contrário. Não sei se você já ouviu falar de uma coisa chamada efeito pedestal. É o seguinte, é quando um homem recebe muitos elogios por alguma coisa pela qual a mulher jamais receberia elogio. Você cozinha para sua família, alguém diz, nossa, que cara incrível, ele cozinha para a família, e nunca você vai ouvir esse mesmo elogio para a mulher. Mulher no supermercado. Tá fazendo mais do que sua obrigação. Exatamente. Isso já te aconteceu de receber esse tipo de elogio? Direto, o tempo inteiro. E aí E o que é pior, que eu realmente não acredito que ninguém faça isso de propósito, mas assim, com a minha esposa do meu lado. Então assim, pô, caramba, você, olha que pai ótimo e tal. Eu falei, mas ela também. Assim, estamos os 2 aqui, sabe? A gente faz tudo junto. E aí a pessoa, é verdade, né? Tem algum outro pai na escola dos seus filhos que também tem o mesmo tipo de arranjo familiar? Sim, tinham pelo menos 3 pais, assim, que passaram pelo mesmo problema. E eu fiquei, assim, esses 3, como eram muito... Eu fui o primeiro, na verdade, o estopim foi comigo. E esses 3, eles perderam mais os empregos pro meio do ano. E eu acho que... E as mulheres não? São todos os casos em que o marido perdeu o emprego e a mulher não? Exatamente. E eu fiquei com a impressão, posso até estar equivocado, mas eu fiquei com a impressão de que a mudança neles... Eu sabia como eles se comportavam até então. Mas eu fiquei com a impressão de que a mudança neles aconteceu por eles virem o que aconteceu comigo e como eu me virei. Não me pareciam ser pessoas que estavam o tempo inteiro trabalhando com os filhos, tendo essa relação com os filhos como eu tinha. Quer dizer que eles olharam pra você e disseram, não, ele fez, é possível fazer. Exatamente. Eu fiquei com essa impressão. De repente, assim, tô sendo injusto, mas eu fiquei realmente com essa impressão. Mas eu via que era aqueles pais que não se ligavam muito e tal, e aí quando a coisa aconteceu, que vem o baque, eu preciso me mexer. E aí eu lembro de algumas conversas, Paulinho, aí, o que tá fazendo? Eu falei, cara, tô fazendo curso de barbeiro, resolvi mudar de profissão, tal, e me especializar, e tô cuidando das crianças, tal. Pô, é mesmo? Aí os caras olham, um cara como eu, todo tatuado, banda de rock, o que o cara faz? O cara é dono de casa, tá fazendo o curso, mas é dono de casa cuidando das crianças. Opa! Se ele pode, eu também posso. Se ele pode, dá pra fazer também, então vamos nessa e tal. E que bom, e se foi isso, assim, eu fico muito feliz. Eu sempre fiz, cara, eu lembro, por exemplo, isso tem 10 anos, eu não lembro em qual shopping que eu tava, e aí eu precisava trocar a fralda do Liolho, eu era um bebê, e aí eu olhei e falei, cara, beleza, aonde que é o fraldário? Quando eu cheguei na porta do fraldário, o segurança assim, não, só pode entrar mulher. Eu falei, meu amigo, eu tô com meu filho, eu tô vindo encontrar minha mulher não chegou ainda, ele tá tudo sujo, eu não posso simplesmente esperar minha mulher, eu não vou deixar meu filho ficar todo assado, porque não pode entrar nenhum homem aqui. Não, mas são regras da direção. Eu falei, então faz o seguinte, cara, você chama lá a direção porque eu tô entrando. E aí entrei, assim,
na hora, as mulheres ficaram olhando aquela coisa. Eu falei, gente, desculpa, mas eu tô... Aí as mães, não, pô, que ótimo, que maneiro, não tem problema nenhum, tal, super tranquilo. Aí nisso veio realmente um dos gerentes do shopping. Não, o senhor tem que entender. Eu falei, não tem que entender não. Você tem que entender que isso aqui tá errado. Sabe, você tem que abrir isso aqui pra todo mundo. Se eu fosse viúvo, o que eu ia fazer? Você quer o quê? O fraldário era dentro do banheiro feminino. Sim. Aí eu falei com ele, pensa no seguinte, se eu fosse viúvo, o que eu ia fazer? Eu ia abrir uma fralda suja no meio da praça de alimentação, no shopping, sabe? No chão, pra todo... Isso não faz sentido. E aí ele acabou pegando meus contatos, aquela coisa toda, se desculpou, e passou 3 meses assim, o shopping abriu aquilo ali também pros pais. Falei, pô, cara, que vitória. Tá muito legal. Mas isso é uma vitória, de fato, uma vitória incrível, né? E assim, eu não... legal. Quando vocês casaram, vocês chegaram a conversar sobre como ia ser depois que vocês tivessem filhos? Como vocês iam dividir as tarefas de casa e das crianças? Sim, a gente sempre dividiu tudo. Mesmo na época de namorados. A gente sempre foi muito parceiro, sempre dividiu tudo. Então pra gente não mudou muito. E como eu sempre curti essa coisa de criança, de estar ali, cara, meus filhos e tal, fazendo tudo, pra gente foi mais fácil. Mas eu vejo que tem muita gente que, cara, tem filho, tipo assim, não... eu tive filho, mas as tarefas são dela e tal. Não, e não é, cara. Tem que dividir tudo. Tem que viver isso, cara. Até pra dar valor, porque assim, o cara que não é um bom pai hoje, ele não vai ser um bom avô, sabe? Não tem jeito. Bom, Paulinho, muito obrigada por você ter vindo aqui conversar com a gente. Que papo maneiro, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. É legal estar sempre falando sobre essa parada, assim, porque foi um negócio que me ajudou muito. Eu hoje me sinto um homem mais completo, porque eu consegui ter esse tempo com os meus filhos, chegar mais junto, sabe? Eu sempre me cobrei muito, eu sou aquele cara que eu tô o tempo inteiro me jogando pra baixo, tipo assim, pô, não fiz o suficiente, pô, isso aqui ainda não tá legal, eu fico o tempo inteiro me cobrando. E com o acontecido de ter ficado desempregado, ter tido esse tempo, eu hoje tenho a plena noção de que, assim, eu consegui fazer o que estava ao meu alcance e de maneira exemplar. Então, assim, é o que eu falei no início, eu tô aqui para servir. Então, eu servindo de inspiração. Se quem tá ouvindo a gente, assim, cara, se você tem uma relação não muito legal com teu filho aí, se você tá muito distante, chega junto, traz ele para perto, mostra o quanto ama. Não fica esperando, cara, tá no leito de morte, assim, pra dizer, pô, meu filho, eu te amava muito. Cara, você tem a vida inteira para falar isso, sacou? Tem a vida inteira para guiar. E você é o guia. O pai, todo filho tem como ídolo o pai, cara. Então, assim, vai nessa. Tua mãe é um ídolo, teu pai é um ídolo, sabe? Então vai nessa, porque é a melhor parada. Obrigada. Obrigado a vocês. Agora a gente conversa com a nossa terceira convidada. Eu sou a Vanessa Lois, eu sou atriz, sou mãe de 3 filhos, o Gael, a Cora e a Pilar. Tenho 46 anos, sou feminina. Eu sou do Rio de Janeiro. Os seus pais e os seus avós, eles eram todos atores, né? Você vem de uma família de atores. E o seu pai também era diretor de cinema, né? Você sempre quis ser atriz ou você chegou a pensar em outras profissões? Não, eu não pensava. Ao contrário, eu queria ser funcionária pública, se deixassem. Meu avô, minha avó e minha mãe, sim, foram atores. Justamente porque era uma família de artistas, a gente não tinha horários, regras, rotina, não existia. E existia uma certa liberdade que me incomodava quando criança. Quando a gente é criança, a gente quer ser igual a todo mundo, né? Você começa a ficar muito diferente, começa a se sentir um estranho no ninho, literalmente. E aí os amigos todos tinham horário para estar em casa, tinham horário de ver o pai e a mãe, tinham horário de sentar pro jantar. E eu não tinha. Eu falava, quando eu crescer, eu quero um trabalho que eu entre às 9 e saia às 6 da tarde. Cheguei a fazer faculdade de desenho industrial, mas tranquei no 4º período. E nunca trabalhou com isso? E fui fazer teatro. Do teatro já emendei na oficina de atores, na Globo. Quanto tempo, não? Continua tudo do mesmo jeito por aqui, né? Só que mais caído. Aliás, muito mais caído. O que a senhora quer aqui? Fidel sumiu, ninguém sabe dele. Mas eu duvido que você possa me ajudar. Afinal de contas, nunca foi parente dele nem nada. Tá com medo que eu desvirtue teu menino, é? Já desvirtuei tanto.
Eu me lembro bem daquele estômago todo durinho, marcado. Correu tanto atrás de mim. Como os vira-latas correm atrás da cadela. Ai, que ofensa! A tua avó é a Lídia Matos, né? Uma atriz que também foi uma atriz muito conhecida, de muito sucesso. A tua mãe também, a Dilma Lois, que é a tua mãe. E você já falou que as duas trabalhavam, então, quando você era pequena, tanto a sua mãe quanto a sua avó trabalhavam, né? Uhum. E a experiência delas trabalhando quando você era pequena, de você como criança, e delas adultas sendo atrizes, influenciou a tua decisão de dar uma diminuída na carreira para cuidar dos filhos? Olha, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas com certeza sim. Por conta de não ter rotina, ela com certeza não se fez presente em alguns momentos importantes. Então, em algum momento, eu tive que ser uma mãe para os meus filhos diferente da mãe que eu tive. Eu fui percebendo, assim, que se eu não estivesse ali, alguém ia ter que resolver aquelas questões. Sei lá, vem na minha cabeça agora um exemplo. Dever de casa. No atual momento, é o meu maior fantasma. Se eu não estou ali para ajudar, para tirar dúvida, para fazer junto, alguém vai ter que fazer. E aí o que aconteceu foi que, aos poucos, eu fui percebendo que quando eu estava no trabalho, apesar de estar feliz fazendo o meu trabalho, muitas vezes eu me angustiava de não estar com eles em alguma situação que eles precisavam. E aí eu não conseguia estar inteira no meu trabalho. Eu não conseguia fazer com prazer, sabe? Assim, estando inteira ali. E depois, num segundo momento, quando eu comecei a realmente fazer escolhas, escolher não me dedicar à minha profissão naquele momento, também foi difícil. Porque você diz o quê? Tipo, recusar papel? Da minha cobrança profissional, né? Poxa, mas e aí? Eu vou abrir mão do meu trabalho? Mas e aí? Eu não vou ser uma mulher atuante, feminista, nesses anos atuais em que a mulher tá aí, né, rasgando sutiã e levantando uma bandeira, conquistando um espaço no mercado, e eu vou voltar pra casinha, pra dona de casa, pra cuidar dos meus filhos. Vem uma cobrança, né? Cobrança sua ou cobrança da família? Minha, e achando que poderia haver da sociedade, da família, dos colegas? Da família, ouve, do meu pai, por exemplo. Meu pai se incomodava, assim, quando ele via que eu não estava trabalhando, ele ficava muito desconfortável, sabe? E aí, às vezes, dificulta a gente a tomar certas decisões. Então, foi difícil. Eu me cobrava, sabe? Ficava insegura. Poxa, será que é isso mesmo? Mas foi como eu te falei, aos pouquinhos essa maturidade vem vindo, essa certeza vem vindo. E eu vou te dizer que até hoje não é fácil. Você sempre quis ter filho? Não. Ao contrário, eu tinha maior medo de ter filho. Eu sou muito independente, sempre fui. Isso foi uma coisa que essa infância mais solta me deu. Então eu tinha muito medo de ter filho, porque eu sei que a gente precisa abrir mão de muita coisa, né, em prol deles. Mas chegou um momento, eu já estava com 33 para 34 anos, ainda com essa dúvida. E já estava com o Thiago. E aí a gente começa a se informar, né? Então tá, dizem que o ideal é você ter o primeiro, pelo menos, antes dos 35. Eu falo, aí começa aquele reloginho, né? Aí eu te confesso que eu fui ter o primeiro, assim, meio pressionada. Foi uma corrida contra o tempo e uma decisão meio racional, assim. Ok, quando eu tiver com 60, eu quero olhar pro lado e aí não tenho filhos, não tenho família, continuo independente, futebol clube, ou eu quero ter construído uma história depois de mim? Aí eu engravidei e veio o Gael. E aí foi uma revelação, assim, na minha vida. Foi um susto? Cara, foi um susto, assim, bom, né? Foi uma surpresa, uma grata surpresa, porque eu descobri um amor que eu jamais imaginei que eu seria capaz de sentir. Um desejo de abrir mão das minhas coisas, que eu jamais imaginei que eu desejaria, que eu faria de tão bom grado.
a coisa foi acontecendo meio naturalmente. Eu fui sentindo a necessidade de estar com eles cada vez mais. A demanda foi crescendo à medida que a família foi aumentando. E a necessidade deles mesmo, assim, por diferentes questões, à medida que foram crescendo, foram precisando mais da minha presença. E vocês conversaram, você e o Thiago, quando vocês foram ter, então, o primeiro filho, vocês conversaram sobre como ia ficar a carreira dos dois depois que nascesse o filho? Ou, como vocês ainda não tinham tido, vocês achavam que ia ser igual, só que com filho? Nunca tinha parado para pensar nisso antes. A gente nunca conversou sobre isso. A gente nunca fez esse tipo de plano, de projeto. Até porque eu trabalhava bem até então. A gente pensava numa coisa muito mais do amor, da nossa união, do crescimento da nossa família, de alguém que a gente estava trazendo para a nossa vida. E nesse momento, a história da carreira nem passou pela minha cabeça, assim, não pensei. O ritmo foi diminuindo naturalmente. Eu naturalmente fui transferindo a minha energia para os meus filhos. E eu acho que quando a gente não bota energia em alguma coisa, ela também não se movimenta muito sozinha, né? Então, assim, o meu trabalho depende do meu movimento. De você correr atrás, né? Exatamente, de estar buscando trabalho, de estar interessada, de estar estudando, de estar assistindo coisas, de estar em contato com pessoas, né? É um networking ali que funciona, que eu tenho que girar essa manivela. Eu comecei a não girar mais a minha manivela profissional. Você foi ficando mais feliz? Você estava fazendo o que você queria? Fui. Agora, há 1 ano e meio, mais ou menos, eu tive que abrir mão de um trabalho maior. Me chamaram para uma novela que duraria... Nem era tanto tempo, mas era 6 meses, mas era uma personagem grande. Ia pegar um período ali das crianças que eu sabia que era um período delicado se eu não tivesse presente. Por quê? Porque era final de ano, os 2 mais velhos já estavam cheios de prova, um deles com muita dificuldade, não estava dando conta de fazer sozinho, eu sabia que eu precisava estar junto com ele, e depois ia pegar as férias, e o Thiago já estava gravando uma novela que ele ia passar as férias inteiras trabalhando, aí eles iam ficar micados em casa, e eu já tinha programado minha viagem com eles, e eu não estava a fim de abrir mão daquilo. E a verdade é assim... se eu precisar arregaçar a manga e trabalhar, eu vou arregaçar a manga e vou trabalhar. No momento em que o Thiago precisar contar comigo, ele sabe que ele vai contar. Eu vou trabalhar não só na minha profissão, mas no que for. A gente tem que pagar conta? Vamos pagar conta. Mas graças a Deus, nesse momento da nossa vida, o Thiago tá provendo pra caramba, ele tá trabalhando muito, sempre trabalhou, a carreira dele é super sólida. E ele não tá precisando de mim para dar conta financeiramente da nossa demanda, entende? Mas ele precisa sim de mim para dar conta da nossa família, da nossa casa, do nosso lar, enfim, uma série de coisas que eu faço bem, faço com prazer. E que ele reconhece e ele reconhece, apoia. Apoia e ele é isso, ele reconhece, ele sabe que as coisas funcionam bem desse jeito, sabe? É bom para ele também, né? E eu, de verdade, eu tô feliz ali, entendeu? Dá pra ver. Tô. Agora, como é que funciona? Quem cuida das finanças da família? Ou você tem uma independência financeira do Thiago? Você tem uma poupança tua? Ou você que cuida das finanças? Como funciona? Tenho alguns negócios meus, com imóvel, enfim, aplicações e coisas que... valores que eu fui acumulando ao longo da minha carreira... e eu tenho ele independente do Thiago. Mas esses eu uso pouco, te confesso. Hoje em dia, o Thiago provê a família. E você sabe, essa é uma questão delicada, mas depois de muitos anos de terapia, eu consegui entender que o dinheiro que o Thiago provê, ele tem a carreira sólida dele, já tinha independente de mim. A coisa funciona porque eu também estou trabalhando nesse outro lado. Então, ele só tem paz e tranquilidade para se dedicar tanto ao trabalho e prover tanto porque eu estou segurando a peteca daqui. Logo, o dinheiro é dos dois. Então, agora, como esse programa aqui é um programa sobre mulher e mercado de trabalho, vamos falar só um pouquinho, aproveitar a tua presença aqui, para falar um pouquinho sobre as mulheres e o trabalho na TV.
agora está acontecendo todo esse movimento Me Too e a questão de assédio em Hollywood. E a gente teve aqui um caso só, né? O caso do José Maia lá na Globo. E você compartilhou aquela campanha, mexeu com uma, mexeu com todas. Isso já te aconteceu? Não. De ser assediada? Não. Eu acho que eu acabo me comovendo, né? Porque é um momento em que a gente está realmente conquistando um espaço na sociedade ao longo de muitos anos. E muitas sociedades a mulher ainda nem conquistou espaço nenhum. É uma batalha árdua. E eu sou mulher e eu sei que muitas vezes a gente tem muita dificuldade realmente de conquistar um espaço, de conquistar um respeito. E aí eu sou solidária. Mas ao mesmo tempo, eu acho que tem algo além disso. Eu não quero criar muita polêmica, sabe? Mas o fato é que me cansa um pouco tudo isso, sabe? Essa bandeira erguida o tempo inteiro pra tudo. Então a gente tem que provar coisas o tempo inteiro e a gente tá quase virando macho. Eu não sou macho. Eu sou fêmea, eu sou feminina, eu gosto de ser feminina. Eu quero sim respeito, quero sim direitos iguais para algumas coisas, não para todas. Tem coisas que são femininas e coisas que são masculinas. Eu acho que em algum momento isso está se perdendo, sabe? Está perdendo a sutileza. E então, assim, eu já fui bajulada na rua. Já passei na rua e alguém me chamou gostosa, ou vira, né? E aí vem falar coisas que são grosseiras e que me incomodam e que me fizeram ficar constrangida na rua. Já passei por isso. Mas essa bandeira toda, nesse momento, eu me incomodo um pouco com ela. Você se considera feminista? Quer dizer, você usa o termo? Eu não uso muito, não. Eu não sinto necessidade. Eu não preciso. Até porque, assim, é feminista uma mulher que está em casa, neste momento, cuidando dos filhos? Sei lá se eu sou feminista. Eu sou feminina. Eu sou mãe, eu tenho filhos que eu amo, eu tenho um marido que eu amo, eu tenho uma vida que eu adoro. Uma última pergunta pra você. Você gostaria que os teus filhos seguissem a tradição da família? De serem atores também? Não. Se eu pudesse escolher, não. Porque é uma carreira que é bastante instável. Eles têm em casa um exemplo de 2 pessoas que foram bem-sucedidas na profissão, mas é uma profissão árdua. Mas também não desejo nada. Eu desejo que eles sejam felizes, seja com a arte, seja com qualquer outro tipo de trabalho, sabe? E aí, eles estando felizes e fazendo bem, o que eles quiserem, eu tô junto, apoio. Que bom. Obrigada por você ter vindo. Imagina, obrigada a vocês. Obrigada por nos acompanhar nesse 4º episódio do Maria Vai com as Outras. Você já sabe como funciona. O nosso programa sai a cada 2 segundas-feiras, sempre cedinho às 5 da manhã. Você nos encontra no site da revista Piauí, mas o que eu recomendo é que você baixe o Maria Vai com as Outras no celular e saia ouvindo a gente por aí. Estamos no podcast da Apple e também no Stitcher, no SoundCloud, no Spotify e também no YouTube, só em áudio. A gente quer te fazer companhia na academia, no ônibus, no avião, em tudo quanto é fila que você fica na sua vida. E aproveita para ouvir também o outro programa da Rádio Piauí, o Foro de Teresina, com o diretor de redação da revista Fernando de Barros e Silva, a repórter Malu Gaspar e o editor do site José Roberto de Toledo. O programa tá muito bom e nesses tempos conturbados é excelente ter esse trio explicando pra gente tudo que tá acontecendo. O programa vai ao ar toda quinta-feira às 17 horas. O Maria Vai com as Outras é dirigido pela Paula Scarpim, com produção da Luísa Miguel e da Mariana Faria. A edição é do Felipe de Castro e a finalização é do João Jabassi. Eu sou a Branca Viana e o nosso próximo episódio vai ao ar no dia 30 de julho e será sobre mulheres na política. Até lá e obrigada!